Mas há um esgotamento. Há um esgotamento da política conciliatória nesses moldes que a gente viu até agora. Porque agora não se admite nada. Porque o plano externo não é de crescimento do capitalismo, como foi, sobretudo no segundo governo Lula. Agora não se permite nada. E dentro desse nada é que se incluiu esse pacote de arroxo. Se vocês entenderam, não é para controlar a dívida pública, não é para controlar a inflação, não é para segurar o dólar. Tem um motivo apenas: aumentar o desemprego. Então vamos falar, então, do pacote do Haddad. Finalmente saiu, hein? Olha, semanas já de discussão. É que, na verdade, vamos começar a coisa pelo começo. Quando foi aprovado o novo teto de gastos, ficou flagrante uma série de contradições entre aquilo que já estava legalmente disposto sobre o orçamento da União e aquilo que estava sendo proposto pelo novo arcabouço fiscal, que é o teto de gastos do Haddad. E eu disse lá na época, gente, olha só, tem problemas aí. Porque essa nova regra fiscal, ela impede a manutenção de conquistas históricas dos trabalhadores. Estou falando aí dos mínimos constitucionais de saúde e educação, estou falando aí do aumento real do salário mínimo e de outras políticas sociais muito importantes. Tá? Então, era uma regra restritiva, tá? Como eu disse na época, não tão ruim quanto o teto do Temer, mas ainda assim muito ruim e que entrava em rota de colisão com os mínimos constitucionais e com os gastos sociais. E a explicação é bastante simples. Nós temos uma regra que limita o crescimento das despesas a 70% do crescimento das receitas da União, ainda observando ali uma máxima de 2,5% do PIB. Só que os mínimos constitucionais de saúde e educação deveriam, segundo o que estava estabelecido, crescer na ordem de 100% do crescimento da arrecadação. Logo, a gente está aí diante de uma questão insuperável. Ora, se não derrubarmos os mínimos constitucionais de saúde e educação, em poucos anos, essas rubricas vão engolir os demais espaços no orçamento da União, tornando, portanto, inexequível o orçamento, porque essas despesas vão engolir o espaço das outras despesas necessárias a serem atendidas pelo orçamento da União. Então, foi colocado um bode na sala. E esse bode começa a fazer barulho, começa a incomodar. Então, nós tivemos algum espaço fiscal nos últimos anos. O último ano do governo Bolsonaro, uma série de medidas eleitoreiras, uma série de medidas fora do teto de gastos foram aprovadas. Houve um espaço fiscal, inclusive num esforço de eleger o Bolsonaro. Esse espaço fiscal deu algum resultado no produto brasileiro, sobretudo no primeiro ano do governo Lula. Durante o primeiro ano do governo Lula também se teve um espaço fiscal para além do arcabouço fiscal do Haddad, em função da PEC da transição, que liberou um razoável espaço fiscal. Com isso, a gente está tendo nesse ano agora ainda os reflexos no nível de produto, que são reflexos desse espaço fiscal do primeiro ano do governo Lula. Agora, atualmente, nós já não temos mais o mesmo espaço fiscal. Entretanto, o mercado, e aí leia-se o capital, vem percebendo que ainda há muito espaço fiscal, mesmo que bem menos do que a gente gostaria para manter um nível saudável de crescimento para um país pobre como o Brasil. O mercado está reclamando desse espaço fiscal e tem culpado a pressão inflacionária, a pressão sobre o dólar, em virtude de uma crise de expectativas do mercado, desancoragens de expectativa do mercado, com aquele velho terrorismo fiscal, querendo sugerir que as contas públicas estariam produzindo a disparada dos juros futuros, obrigando o Banco Central a atuar de maneira a restringir o crescimento do produto, ou seja, elevando a taxa de juros, a fim de diminuir o nível de atividade econômica. E para além disso, vem sendo cobrado do governo, violentamente, um ajuste nas contas públicas para reduzir esse espaço fiscal.
Fala-se muito na dívida. Só que o mercado ele usa a dívida como quer. Como a proporção dívida-PIB não cresceu na expectativa do mercado, que é sempre muito pessimista para o Brasil, eles estão utilizando a dívida bruta, que não é uma boa métrica. E por que a dívida PIB não cresceu como o mercado esperava? Bom, porque houve um crescimento bastante acima daquilo que o mercado esperava em relação ao nível de produto. O mercado estava esperando aí um nível de produto na ordem de 1,5 para o atual ano. Nós vamos crescer coisa de 3,5, então não é qualquer errinho. O mercado errou e errou longe. Quanto à inflação, o governo vinha conseguindo manter a inflação dentro da meta. E quando eu falo dentro da meta, é lógico que eu estou falando dentro das bandas da meta. Mas essas bandas, elas existem para serem usadas mesmo, tá? Agora é capaz da gente estourar a banda, sobretudo por causa de mais esse choque cambial. O câmbio bateu agora na última semana R$6, sobretudo em virtude do pânico gerado pelo anúncio do choque do Haddad. Mas vamos lá. A gente está discutindo isso já há algumas semanas. E o Haddad, a Tebet, o núcleo mais defensor e propagador da política neoliberal do governo, já vinha se articulando para conseguir viabilizar cortes nas áreas sociais do governo. Houve gritaria, dentro do próprio PT muita gente se colocou contra, nós aqui na internet denunciamos, algumas centrais sindicais chegaram a ensaiar algum barulho, alguns coletivos de luta, alguns partidos como o PSOL, e algumas de suas lideranças, enfim, teve barulho. Gente do próprio PT começou a puxar a corda, alguns ministros tentando fazer o Haddad e a Tebet se convencerem que esses cortes deveriam vir em outro sentido. O Lula se posicionou, deu entrevista, enfim, aquela reunião que seria para bater o martelo, não bateu o martelo, chamam o Múcio da defesa no dia seguinte, prometem incluir os militares no ajuste. Noves fora, vai para lá, vai para cá, sai o anúncio do pacote do Haddad. Como já tinha vazado alguns dias antes, 70 bilhões em 2 anos. 70 bilhões em 2 anos. Mas eles estão prometendo até 2030 327 bilhões de ajuste fiscal para acalmar o mercado. A ideia é essa. Aí, galera, vamos entender o que aconteceu. Tinha que anunciar esse monstrengo aí. E aí, então, o governo, sabendo que isso necessariamente traria um impacto negativo politicamente para o governo, porque o governo teria que anunciar, né, até 2030, quase 330 bilhões de cortes, e a gente sabe que o espaço para corte é muito pequeno e que esses cortes, inevitavelmente, deveriam atingir a área social do orçamento público. Para evitar maiores problemas políticos, algumas movimentações começaram a ser feitas. O Lula levantou o discurso, anunciaram que iriam taxar os mais ricos, que iriam taxar os militares. O Haddad, uma semana antes, liberou os dados dos incentivos fiscais, no sentido de tentar pressionar um pouco a mídia de massa, que é porta-voz do grande capital, que a gente chama vulgarmente de mercado ou de Faria Lima. Eu até elogiei a medida, embora eu salientei que, olha, eu acho que esse é o enfrentamento que deve ser feito. Deve ser feito esse enfrentamento. Porém, esse enfrentamento não pode ser algo esporádico, não pode ser apenas uma fraseologia jogada ao vento, não pode ser apenas uma iniciativa, como a do Haddad, de divulgar a lista dos incentivos fiscais. Tem que ser uma política estruturada do governo, organizada a fim de defender uma postura de enfrentamento. Foi isso que eu disse. Eu disse, ora, ou se faz isso, ou não faz o que o Haddad fez. Porque se fizer o que o Haddad fez de maneira solta, isolada, não estando dentro de um projeto de enfrentamento, isso pode custar ainda mais caro. Bom, e basicamente é o que parece estar acontecendo. Não se formatou uma estratégia de enfrentamento do mercado. A gente pode dizer que houve algum nível de enfrentamento em relação ao mercado lá com a Dilma, que também foi titubeante, que também foi contraditória, mas bem ou mal, eles seguraram os juros para tentar manter o nível de atividade, eles intervieram no mercado de juros a partir do spread, controlando um menor spread dos bancos públicos. Então, tivemos sim algumas medidas ali,
mas foram titubeantes, foi junto com a nomeação do Levi, foi junto com uma política de cortes, foi junto com uma equivocada política que tinha vindo alguns anos antes, na verdade, não foi bem junto, mas foi saneando uma equivocada política de isenções fiscais diante de um mercado já aquecido, enfim, fizeram bobagem ali. Agora, de novo, eu espero estar errado, viu, gente? Eu acho que eles estão fazendo bobagem. Por quê? A gente tem defendido aqui que o governo utilize o povo como força política para fazer um enfrentamento ao capital. E a gente tem dito aqui que uma estratégia para fazer isso deve ser fazer chamamento público, convocar a rede nacional de rádio e televisão, botar o povo na rua, enfim. E aí, então, o Haddad anuncia este pacote, que é para ser um pacote de cortes de gastos em rede nacional. Eu já não gostei quando eu fiquei sabendo que ele ia falar, porque eu digo, porra, os caras até agora não chamaram para defender nenhuma pauta popular e vão tentar mobilizar a Rede Nacional de Rádio e TV para anunciar uma pauta antipopular. Eu fiquei meio assim. Mas aí eu entendi durante a fala do Haddad. Por quê? Vejam bem, junto com o anúncio dos cortes, que foi feito em rede nacional de maneira muito genérica, aliás, quem assistiu o pronunciamento do Haddad entendeu que não era um pronunciamento sobre corte de gastos, sim um pronunciamento sobre um anúncio de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. E o anúncio de uma alíquota mínima sobre a renda, sobre todas as rendas, de quem ganha de 50 mil para mais. Embora ele tenha falado mais tempo, né, assim, né, no relógio dos cortes, ele falou com mais ênfase, de maneira mais clara, sobre a reforma do imposto na renda. Tá? Embora ele tenha falado mais tempo sobre os cortes, ficou mais claro a parte sobre a reforma do imposto de renda. Tanto para quem ganha menos, quanto para quem ganha mais. A parte sobre os cortes ficou muito confusa, muito genérica. Tá? Então, a gente percebeu, pelo menos essa é a minha avaliação, que o governo preparou esse anúncio, dando alguma moral para o Haddad com a liberação, né, da lista dos subsídios na semana passada, os discursos do Lula, aquela ideia de que o corte seria no andar de cima e não no andar de baixo, chama-se um pronunciamento nacional e se lança essa ideia tentando atrelar uma reforma, né, no imposto de renda a cortes no orçamento social. Foi assim que o Haddad anunciou. Aí sim, no outro dia, ele fez uma coletiva, detalhou com mais rigor as propostas, inclusive participando dessa coletiva também os técnicos responsáveis pelas formulações. Eu assisti, assim como eu li também aquilo que foi disponibilizado pelo governo, para trazer aqui para vocês um resumo do que apresentou o Haddad. Vocês têm aí na tela a manchete dizendo que o Haddad anunciou um pacote de cortes de 70 bilhões, esses cortes são para 2025 na ordem de 30,6 bilhões e para 2026 na ordem de 41,3 bilhões, totalizando até 2030 327 bilhões de cortes de gastos do orçamento da União. Como que ele vai fazer isso? Bom, então vamos tentar falar aqui assim, um resumo das propostas, tá bom? Então ele anuncia um grupo de coisas boas, de boas notícias, junto com aquilo que são os cortes. Eu vou falar primeiro da que seriam as boas notícias, depois eu vou falar dos cortes, depois eu vou falar outras questões, vamos detalhar melhor o que disso a gente pode confiar, pode duvidar, qual o impacto de tudo isso. Mas vamos lá. Das coisas boas, ele anunciou, por exemplo, uma idade mínima para a aposentadoria dos militares, ou seja, para os militares irem para a reserva. Porra, isso é bacana. Né? Isso é bacana, afinal de contas, os militares têm que dar alguma colaboração. O gasto mais distorcido que nós temos no orçamento da União são os gastos com os militares, eles devolvem quase nada e ganham muito, têm muitas regalias. Portanto, cortar dos militares é algo popular, né? O Lula anunciou isso estava
sendo dado a entender há algum tempo, estão agora anunciando uma idade mínima para a aposentadoria dos militares. Sem dar maiores detalhes, mas isso foi anunciado. Da mesma maneira que também foi anunciado uma limitação para transferências das pensões, que é uma outra crítica antiga em relação aos militares, né? As filhas dos militares que nunca casam no papel para continuar ganhando pensão, isso sempre escandalizou a sociedade, isso também entraria, né, na reforma do Haddad. E também o fim da morte ficta, que é uma coisa estúpida também, tem aí desde os anos 60, que o militar é dado como morto ficto, ou seja lá, que porra seja essa, quando acaba sendo expulso da corporação, quando tem alguma penalização, a fim de não perder os seus vencimentos, ou para que os vencimentos possam ser transferidos para algum familiar mais direto. Então isso também acabaria. Outra coisa que também estaria incluída na reforma do Haddad seria um limite dos supersalários ao teto constitucional, tá? Que também é outra coisa que tem bastante adesão popular, uma vez que ninguém acha razoável os salários de 100, 200, meio milhão, 1 milhão, como a gente vê em altos cargos do judiciário, por exemplo. Tá? E é claro, né, as coisas mais faladas, que é a isenção do imposto de renda, para quem ganha até 5 mil, promessa de campanha do Lula, né? E com extensão para quem ganha até 7.500, também com uma redução na alíquota, então quem ganha até 5 mil vai ficar isento, segundo a proposta, mas quem ganha até 7.500 também pagaria menos, só se manteria na atual faixa quem ganha mais de R$ 7.500. Essa é uma medida, gente, que teria amplo apoio popular, porque atinge grande parte de uma classe média baixa, tá? Então teria um efeito prático muito interessante de popularidade, porque isso significa dinheiro no contra-cheque do trabalhador e da trabalhadora. Tá? Isso aí, uma vez aprovado, representaria mais dinheiro no bolso de quem ganha até R$ 7.500, que é a esmagadora maioria dos brasileiros. Tá? Então isso seria, de fato, algo interessante. Já houve uma pequena reformulação, era menos de 2 mil, passou por pouco mais de 3 mil, e com isso que o Haddad anunciou, se chegaria à proposta de campanha, que não era nem só do Lula, tá? O Bolsonaro também propôs isso, que é isentar quem ganha até 5 mil, tá? Isso seria somado a algo que já foi aprovado, que é a taxação dos fundos exclusivos, né? Que foi divulgada pelo governo como a taxação dos mais ricos. Eu já expliquei aqui no canal, não é bem assim, tá? Porque antes havia uma taxação quando haviam saques nesses fundos, tá? Agora essa taxação não depende mais dos saques, porém ela é uma taxação menor que a que se tinha quando o dinheiro era sacado. Então, assim, melhorou? Sinceramente, acho que sim. Mas é muito pouco para dizer que isso foi taxar os mais ricos, tá? Foi muito tímido, muito tímido. E aí nós temos também outras coisas boas que foram anunciadas, vai? Depois eu vou separar um pouquinho melhor o que de fato nós podemos acreditar, o que é depois na volta a gente compra, enfim. Mas nessa reforma da renda, né, do imposto de renda, também foi incluído na proposta, para ser aprovado ainda, a ideia de cobrar 10% do total das rendas de quem ganha 50 mil reais por mês ou mais. Ou seja, a partir de uma renda de 600 mil por ano, a pessoa seria taxada em 10%. Veja, não é CLT 50k, tá, gente? 50 mil por mês, carteira assinada. Não é isso. É o conjunto de rendas da pessoa. Tá? Isso aí gerou muita confusão na internet, porque as pessoas diziam assim, olha, não tem como essa conta fechar do Haddad, porque é pouca gente que é CLT 50k mais. Mas nós não estamos falando aqui de CLT, nós estamos falando aqui de quem soma todas as suas rendas. Sei lá, tem aluguéis, tem dividendos, tem qualquer tipo de investimento, tem qualquer tipo de renda. Tá? Você pagou o seu imposto, deu inferior a 10% que você recebeu, você vai ter que pagar o restante para completar e chegar nos 10%. Tá? Isso para quem ganha 50k ou mais, tá bom? Bom, então aí nós temos um conjunto de pacotes de medidas que foram anunciados que seriam bacaninhas, né? Bacaninhas. Mas aí tem a parte que não é tão bacaninha assim, que no anúncio, pelo menos na rede de TV e rádio do Haddad, ficou
mais turva, não tão fácil de ser observado. O que a gente viu? Bom, a gente viu que vai haver uma nova formatação para o cálculo do salário mínimo. Atenção, então há um ataque sobre o salário mínimo. Ah, mas eles estão garantindo o aumento real do salário mínimo. Sim, estão garantindo o aumento real do salário mínimo, mas um aumento limitado a 2,5%. Ou seja, um aumento que, embora garanta que haja no mínimo 0,6% de aumento real, limita esse aumento real a 2,5%. Ou seja, a regra do salário mínimo é adequada à regra do novo teto de gastos, do arcabouço fiscal do Haddad. Tá? Isso representa, sim, uma mudança que achata o crescimento do salário mínimo. Se não extingue o crescimento real do salário mínimo, faz com que o salário mínimo cresça bem menos do que ele cresceu durante os outros governos do PT. Tá? Então isso tem que ser dito. Também há um ataque sobre o abono salarial. Hoje o abono salarial é concedido para quem ganha até 2 salários mínimos. E pela regra que está sendo proposta pelo Haddad, vai haver um congelamento. Hoje, quem ganha 2 salários mínimos continuaria ganhando. Tá? Continuaria ganhando. Porém, esse aumento não estaria mais atrelado a 2 salários mínimos. Esse aumento seria congelado e ele permaneceria assim até chegar em 1,5 salário, que passaria a ser, tá, o valor daí para diante. Então, na prática, está se reduzindo o abono de quem ganha 2 salários para quem ganha 1,5 salário. Então, também há um ataque sobre o abono salarial. Então, há um ataque sobre o salário mínimo, há um ataque sobre o abono salarial. Também há, e esse talvez seja o mais grave, eu não sei qual que é pior, se é o salário mínimo ou é esse. Nós vamos falar mais daqui para frente do salário mínimo, que eu acho que talvez ainda seja pior. Mas esse, com certeza, é quase tão ruim quanto, que é o ataque ao BPC, que é o benefício de prestação continuada, tá, gente? Que a ideia é fazer, entre muitas aspas, um pente fino e produzir ali uma grande economia, alegando que há uma explosão de solicitações e de demandas judiciais para concessão do benefício de prestação continuada. Aí a gente tem que separar algumas coisas, mas vamos lá, tá? Antes de eu falar do pacote de bondades, vamos centrar um pouquinho mais aqui no pacote de maldades. Vejam só, como eu disse, gente, a nova proposta para o mínimo, ela reduz o crescimento do salário mínimo, tá? Um economista que eu acompanho, que é o economista Pedro Rossi, postou esse gráfico mostrando uma projeção do que seria a evolução do salário, tá, a partir de 2003, caso estivesse valendo essa regra proposta pelo ministro Fernando Haddad. Então, reparem que, segundo o economista Pedro Rossi, nós teríamos hoje um salário mínimo 25% menor, ou seja, inferior a R$1.000. Então vejam, aqui nós temos, tá, um cálculo que demonstra que a nova regra fiscal vai reduzir o avanço do salário mínimo. Tá? Isso é um dado. E aí a gente tem que entender o seguinte, de todas as políticas sociais do governo do PT, a mais relevante para a redução da desigualdade foi o aumento persistente do salário mínimo. De todas. Mais importante que o Bolsa Família, mais importante que a merenda escolar, mais importante que todas as estruturas de benefícios sociais. O aumento real do salário mínimo é o mais importante para a redução da desigualdade no Brasil. E esse aumento não existirá mais com a aprovação do pacote do Haddad. Isso tem que ficar muito claro. Tá? Então não adianta apenas dizer que foi assegurado o aumento real do salário mínimo. Isso é tapar o sol com a peneira, porque na realidade está sendo assegurado um aumento muito menor do salário mínimo do que se tinha até então. Então aquele aumento de 7%, de 9% que a gente já teve, não será mais possível, porque no máximo
o aumento do salário mínimo vai ser na ordem de 2,5%. Tá? Então, assim. Aí vejam, tá? O que diz esse outro economista aqui, tá? O economista Caio Vilela, tá? Tem um estudo, eu vou pedir para a Gabi colocar aqui no chat o link, tá? De uma nota que o Caio publicou lá no site do IFFD, tá? Onde ele apresenta um argumento que basicamente diz o seguinte: ora, reduzir o salário aumenta a dívida pública, porque reduz a demanda e, portanto, o nível de produto. Está se baseando, tá? A tese clássica do Michal Kalecki, né, que é um economista de inspiração marxista que eu gosto bastante, vivo citando aqui para vocês, que diz o seguinte: olha, o pobre consome 100% da renda. Portanto, quando você aumenta o salário, a renda dos mais pobres, você está aumentando a demanda. E esse aumento de demanda se converte em aumento de nível de produto. E uma das maneiras de fazer um ajuste sobre a proporção dívida-PIB é com o aumento do PIB. Né? É o famoso ajuste por meio, né, do crescimento econômico. Tá? E é isso que essa nota do Caio aqui está mostrando. Tá? A Gabi vai botar para vocês aí o link do IFFD, tá? Que tem essa nota do Caio. Tá? E quando a gente olha, então veja, isso é muito grave, tá, gente? Por isso que eu disse que o que mais me preocupa é a redução do salário mínimo. Porque, vejam, o que o governo está fazendo é para atender, tá, ao interesse neoliberal de reduzir a dívida pública. Ou seja, de sanear as contas públicas, estabilizar a trajetória da dívida. E segundo, o que o economista acabou de mostrar aqui para a gente é que, com a redução do aumento do salário mínimo, a gente pode ter um efeito inverso, tá? Porque nós vamos ter um impacto negativo sobre o nível de produto, o que pode aumentar a proporção dívida-PIB. Então, em vez de você ter uma medida que reduz o salário do trabalhador para sanear as contas públicas, você vai reduzir o salário do trabalhador e ainda assim pressionar ainda mais as contas públicas. Então é muito grave, na minha interpretação, esse ataque ao salário mínimo. Tá? E quando a gente olha, aqui tem uma tabela, tá, gente, da estimativa, né, preliminar de impacto, tá, até 2030, de onde que o Haddad pretende tirar esses 327 bilhões de reais. Tá? Essa tabela aqui, gente, é ruim de acreditar, é muito ruim de acreditar. Mas se percebe também que há sim um ataque aos gastos sociais. Porque vejam, está ali já computado, tá, o impacto sobre o abono salarial. Claro que no ano de 2025 vai ser um pequeno impacto, porque vai se estabilizar nos 2 salários agora que nós temos. Mas no passar do tempo, até que isso se ajuste a 1,5 salário, esse impacto é maior, totalizando ali em 2030 6,7 bilhões. Tem um outro dado que também é preocupante e difícil de acreditar, que é um ataque ao Fundeb, centralizado na promoção da educação de tempo integral, já com quase 5 bilhões de corte de gasto já para 2025, chegando a quase 10 bilhões em 2030. Então aí o pacote do Haddad está tirando dinheiro da educação. Da desvinculação das receitas da União, também se pretende tirar um pouco. Subsídios e subvenções, também se pretende tirar um pouco. E do Fundo Constitucional do DF, tá? Que é uma coisa meio esdrúxula mesmo, que garante recursos da União para o Distrito Federal. Também vai entrar na navalha do corte. Tudo isso através de PEC. Através de projeto de lei, a gente pretende ter uma economia, segundo as estimativas do Haddad, em cima do salário mínimo, chegando a 35 bilhões em 2030, é isso mesmo, tá? 35 bilhões, ou seja, a maior parte da economia
proposta pelo ministro Fernando Haddad se dá sobre o salário de quem ganha menos. Tá? Também estão sob alvo do ataque Bolsa Família, vocês podem ver aí 2 bilhões e 25, depois 3 até 2030. O BPC, que é uma tragédia, porque é cortar de quem ganha menos ainda, tá? Para quem está mais ferrado do que aquele aposentado que tem salário mínimo. Cortar da lei Aldir Blanc, conseguir, a partir da universalização da implantação da biometria, também alguma economia, e os militares também entrariam, de alguma maneira, nos cortes. Então nós teríamos aquela previsão que está ali na última linha, anual de cortes, totalizando até 2030, 327 bilhões de reais. 327 bilhões de reais. Mas, gente, assim, o que o Haddad está dizendo é que a reforma do imposto de renda, que é a parte boa, já vamos falar disso, estaria associada, né, à aprovação da taxação dos mais ricos, de modo que a reforma só será votada, segundo palavras do próprio ministro Haddad, se a proposta for neutra. A ideia não é nem aumentar a arrecadação, nem diminuir a arrecadação. No primeiro momento, o que a gente viu de reação do mercado? Uma reação extremamente negativa, porque o mercado esperava um anúncio, em cadeia nacional, de cortes de gastos, e embora isso tenha sido anunciado, e embora tenha sido durante mais tempo anunciado, o que mais marcou foi o anúncio da isenção para quem ganha até 5 mil e a taxação em 10% do total de todas as rendas para quem ganha de 50 mil para mais. Isso não foi recebido bem pelo mercado, porque o mercado esperava cortes na saúde, na educação, no BPC, no salário mínimo, e só. Era isso que o mercado esperava. Isso não ficou bem detalhado, pelo menos no primeiro anúncio do Haddad, e ficou mais assustador para o grande capital, que a gente chama de mercado, a taxação dos mais ricos e a isenção até 5 mil reais. O mercado interpretou isso como fake, como mentira. Tá? O mercado interpretou, no primeiro momento, como não vai ter corte suficiente, esses cortes não são factíveis, e o que nós vamos ter é uma renúncia fiscal. Então aquilo que era para ser o anúncio de um corte de gastos, num primeiro momento, foi interpretado como uma renúncia fiscal. Então o tiro sai pela culatra e o mercado de capitais brasileiro entrou em pânico. Tá? E o mercado entrou em pânico. Só que, aí é que tá, a coisa, com o passar de 2 dias, começou a ficar mais clara, inclusive para o grande capital. Tá? Primeiro ponto que a gente tem que entender. O que está sendo encaminhado para ser votado não é o ajuste sobre a renda, que é a parte que assustou o mercado, que é a princípio, renúncia fiscal. Não é isso. O que está sendo mandado é um pacote de cortes de gastos. Então, é a redução do salário mínimo, né, do aumento do salário mínimo, é o ataque ao BPC, é o ataque ao abono salarial. Tem ainda uma outra questão que eu esqueci de dizer. As deduções sobre imposto de renda com gastos de saúde, tá, para quem ganha mais de 20 mil reais, também estão sendo incluídas nesse pacote. Ou seja, você vai poder, segundo esse pacote que está sendo agora apresentado, continuar deduzindo gastos de saúde do seu imposto de renda. Porém, quem ganha mais de 20 mil, né, 20 mil ou mais, não vai ficar isento de imposto. Tá? Então isso também está no pacote. Então vejam, o mercado começou a se acalmar depois do primeiro momento. Porque o primeiro momento foi de pânico. E aí vamos entender uma coisa. O nosso mercado de capitais é pequeno, tá, gente? Eu já tenho trazido isso nas últimas semanas para vocês entenderem. Quase que literalmente, meia dúzia de grandes fundos, de grandes medalhões, de grandes capitalistas conseguem dar a direção do nosso mercado.
seja de divisas, seja de ações. Quando essa turma fica assustada, tá, eles entram, né, tentando se defender. E aí o que acontece? Dispara o preço do dólar. E foi isso que aconteceu. Numa situação assim, de desespero, de pânico, de não entendimento de uma turma muito pequena que é excessivamente pessimista em relação ao Brasil, vamos entender uma coisa: o nosso mercado é excessivamente pessimista em relação ao Brasil. Por quê? Porque eles desprezam o poder do nosso mercado interno. Eles achatam a nossa capacidade. Por isso que eles erram todas as previsões. Eles erram. Ah, mas eles acertaram lá com a Dilma. Lá foi uma previsão que eles só acertaram por um motivo. Por causa da crise que aconteceu no Congresso. Senão eles também tinham errado aquela lá, como estão errando todas desde então. Estão errando todas. Esse ano eles preveram um crescimento de 1,5%. Vamos crescer 3,5%. Esse ano eles preveram aumento da proporção da dívida PIB. A dívida PIB caiu. Pouco, mas caiu. Quer dizer, eles erram tudo. Tá? Eles erram tudo. A única coisa que eles não erram é a taxa de juros. Bom, porque como o Banco Central não é mais soberano, o Banco Central é deles, eles utilizam o Banco Central também para atacar o Brasil e a nossa moeda. E é basicamente isso que aconteceu nesses últimos dias. O dólar fechou a 6, por quê? Porque o Banco Central não fez leilão, gente. De novo, ficou olhando. E eu fico mais puto ainda quando eu me lembro que o diretor de política monetária é o Gabriel Galípolo, que vai ser o futuro presidente do Banco Central. E ele tem pelo menos 2 bilhões para entrar com leilão. Não teve um leilão à vista. Na época do Bolsonaro, o mesmo Campos Neto fez dezenas de leilões para segurar o preço do dólar. Agora ficou olhando. Mais um ataque especulativo de pânico de quase que literalmente meia dúzia de ricaços e de alguns fundos que conseguem fazer essa movimentação no nosso mercado e dar a direção se nós vamos ter a deteriorização do real ou não. Um outro ponto importante é o dólar está se valorizando no mundo todo, tá, gente? No mundo todo. Agora, o Brasil é o que está mais sendo atingido por essa valorização. Isso tem a ver com a taxa de juros nos Estados Unidos, a perspectiva de que não vai cair, perspectiva de guerras e uma série de outras questões. Tá? Mas o fato é, tá? O mercado se assustou porque não entendeu aquilo como um anúncio de cortes e entendeu aquilo como um anúncio de renúncias fiscais. Sendo que, na verdade, não é isso, gente. Por quê, gente? Tá? O que a gente já está vendo desde então? O Lira, presidente da Câmara, e o Pacheco, presidente do Senado, já deram a letra. Olha, o que nós vamos avaliar com celeridade é a responsabilidade fiscal. Leia-se os cortes de gastos. Toda essa reforma da renda vai ser votada no ano que vem para valer em 2026. Então aí a gente pode estar diante de um na volta a gente compra. Tá? Esse é o primeiro dado que a gente tem que entender. Tá? Porque a isenção do imposto de renda não está no pacote fiscal, gente. Não está no pacote fiscal. Tá? E um outro detalhe é que, ora, há um estudo do MAD, da USP, eu vou pedir para a Gabi colocar aí também nos comentários o link do estudo do MAD, da USP, que foi inclusive que embasou, em parte, a equipe técnica a realizar essa proposta, que seria essa proposta de orçamento neutro a partir dos impactos da reforma do imposto de renda. Segundo o estudo do MAD, o que a gente tem caso a proposta do Haddad seja aprovada? O custo da isenção, tá, para quem ganha até R$5.000 e mais a redução da alíquota para quem ganha até R$7.500, será de 49,6 bilhões de reais. Enquanto que as receitas a mais produzidas pela taxação em 10% de quem ganha 50k ou mais, né, que totaliza aí, segundo o estudo da USP, 574 mil pessoas, isso geraria uma receita de 47 bilhões de reais. Aí você soma isso, a questão da mudança na regra do abatimento do imposto de renda em virtude dos gastos com saúde, se chegaria lá nos 49,6 bilhões de reais de renúncia fiscal com a mudança da alíquota para quem ganha até R$5.000
de isento e até R$ 7.500. Só que, gente, o grande lance é esse. Isso tudo é na volta a gente compra. Então eu vou dizer para vocês o que vai acontecer amanhã. Podem anotar, o dólar vai cair. Aquele surto do dólar ali foi o desespero depois do anúncio, até a galera começar a entender. Tá? Foi por isso que a gente viu o dólar nova máxima histórica. Porque logo depois disso, a coisa já começou a mudar. Vocês lembram do André Esteves, lá do BTG Pactual? Que era aquele cara que a gente mostrou aqui os áudios dele com o Campos Neto, ele indicando o que o Campos Neto deveria fazer. Pois é, esse cara começou a dizer por aí, por exemplo, né, que não é tão ruim a parada assim. Não é tão ruim. Vamos olhar com calma. Vamos olhar com calma. Dá para ser um pouco mais otimista. O Haddad está dizendo que vai terminar esse ano dentro daquilo que ele prometeu de déficit. E que vai zerar o déficit para o ano que vem, que é a promessa dele. Tudo que o Haddad está fazendo é para convencer a banqueirada de que ele vai conseguir reduzir, tá, o gasto público. Ou seja, que ele vai conseguir diminuir o espaço fiscal e que, portanto, ele vai conseguir reduzir o crescimento da economia brasileira. Porque o Haddad fez o lançamento da proposta em rede nacional. Repito, não convocaram rede nacional para nada para defender o interesse da classe trabalhadora. Convocaram para anunciar corte de gastos. Ataca salário mínimo, a BPC, a abono salarial, a Fundeb e assim por diante. Começa por aí. Ainda, vou falar, gente, vocês vão me desculpar, levando o trabalhador ou a trabalhadora ao erro, se você preferir, mentindo para o trabalhador e para a trabalhadora. Porque não é isso que está sendo enviado para a Câmara. Ficou muito mais evidente para o trabalhador e para a trabalhadora que o anúncio do Haddad seria um anúncio do novo modelo de isenção fiscal para quem ganha até 5 mil e taxação para quem ganha mais de 50. Mas na prática não é isso, porque não é isso que está sendo mandado para o Congresso. Está sendo mandado para o Congresso é o corte no abono, no BPC, no salário, no Fundeb, é isso. O Lírio e o Pacheco já disseram que vão dar celeridade a isso. A reforma da renda, na volta a gente compra. Vamos ser sinceros, é isso que está acontecendo. E aí o Haddad, que fez a coletiva no outro dia, detalhou melhor, botou os técnicos, foi aonde depois? Foi na Febraban. Foi lá se explicar para os banqueiros. Foi almoçar com os banqueiros. E segundo circulou na imprensa, ainda se comprometeu. Olha, se não for suficiente, nós faremos mais cortes. E, gente, tudo isso está acontecendo num momento onde a gente estava diante de uma alta histórica da confiança do trabalhador e do consumidor brasileiro. E essa confiança, ela aumentou por quê? Porque tá havendo uma recuperação ainda que tímida da renda, porque está havendo uma recuperação ainda que tímida do emprego, e tudo isso que a banqueirada, que o capital, que a Faria Lima, né, o mercado está fazendo é justamente para acabar com este efeito. O efeito de valorização do custo do trabalho, salário do trabalhador. Na realidade, o que a gente está vendo é um desespero do nosso mercado para que haja um aumento do desemprego, gente. É isso, tá, gente? É isso. A preocupação do mercado não é com as contas públicas, com a trajetória da dívida. Porque, na prática, é apenas uma pantomima essa história de dívida pública. O Brasil tem 370 bilhões de reservas internacionais. Tem 100% da dívida, ou quase 100% da dívida prescrita na moeda que ele mesmo emite. Tem bancos absolutamente sólidos. Aliás, esse é até um problema do Brasil, a concentração bancária de bancos altamente lucrativos, ou seja, não tem nenhum risco sistêmico. 100% da dívida pública brasileira é rolada com zero dificuldade. Se você vê algum abestado dizendo que o Brasil não está conseguindo pegar dinheiro emprestado do setor privado, ou seja, que o Brasil não está conseguindo rolar sua dívida pública, isso é uma mentira, ou uma bobagem, ou os dois. Eu explico. Primeiro ponto, não é o Brasil que pega dinheiro emprestado com o setor privado. É o setor privado que pega dinheiro emprestado com o Brasil. Começa por aí. Não existe. Se você se deparar
com alguma notícia, algum dado, algum gráfico mostrando, por exemplo, os leilões de títulos públicos em mercado aberto, eu quero que vocês entendam uma coisa, tá, gente? Aquilo que vai para esse tipo de leilão é aquilo que os bancões não compraram. Esses papéis, às vezes, não vão ser totalmente vendidos. Podem ter menos procura ou mais procura. Mas isso é a menor parte dos títulos negociados. Porque quando você abre o aplicativo do seu banco aí, você vai poder, se você trabalha com qualquer bancão, você vai poder comprar título público, viu? Você compra ali na hora título público. Quem é que tá te vendendo, ora bolas? Você está comprando do Tesouro? É isso? Não, você está comprando do banco. Se você está comprando o título público do banco, de onde é que veio esse título público? Sim, é isso mesmo que você está entendendo. O banco comprou. Então não há risco nenhum. Eu já expliquei 1 milhão de vezes aqui. Né? O banco vai deixar o dinheiro que ele tem parado, reservas bancárias que não rendem juros no seu caixa? Não é isso que ele faz, gente. Ele pega as reservas, né, quando ele tem excesso de reservas, e troca por títulos públicos, que rendem juros. É isso que acontece. Tá? Em 100% das vezes. Então não há risco sistêmico nenhum, não há risco de financiamento do Brasil nenhum. Tá? Portanto, o que o mercado quer é aumentar o desemprego, para disciplinar a classe trabalhadora, para reduzir o avanço da renda do trabalhador. Basicamente é apenas isso. Isso tem uma função política e uma função econômica para o governo. Para o governo não, para o mercado. Desculpe. Isso elimina novos concorrentes, concentra a riqueza, disciplina a classe trabalhadora, aumentando o desemprego. Então, tudo o que a Faria Lima, o mercado, que eu prefiro chamar de o capital, quer é aumentar o desemprego. Como? Diminuindo o espaço fiscal do governo. Porque tem uma outra máxima macroeconômica. O déficit público é o superávit privado. Então, quando você tem espaço fiscal para o governo, o país cresce. Não é milagre, não. É o que acontece sempre. O Estado gasta mais, o país cresce mais. Diminui o desemprego, melhora a renda. E o que o mercado está fazendo com esse tipo de pressão é uma pressão para diminuir o espaço fiscal, para que o país cresça menos e para que aumente o desemprego. Não tem nada a ver com inflação, não, viu, gente? A inflação vai continuar. O que a gente precisaria era controlar o dólar, mas para isso a gente precisaria reaver o Banco Central. Tá? Precisaríamos reaver o Banco Central. A nossa inflação é de custos. A gente está passando por um choque de custos. Não adianta botar o juro a 15, que nem o mercado está prevendo, e vai acontecer, para segurar a inflação, porque a nossa inflação não é de demanda. Então vai ter juro a 15 e vai continuar tendo inflação, sobretudo enquanto houver pressão sobre o dólar. Você já pararam para pensar numa coisa, né? Que é a última coisa que eu vou falar aqui antes das nossas perguntas. O Brasil tem 370 bilhões de dólares de reservas. 375, mais ou menos. Esse número varia aí, né? Se nós deixássemos uma reserva de segurança de 200 bilhões, que ainda seria mais do que suficiente para manter a estabilidade da nossa moeda, mais uns 25 bilhões para que a gente pudesse atuar no mercado de câmbio para atravessar choques especulativos em momentos de maior estresse, ainda nos sobraria na casa dos 150 bilhões de reais. O que aconteceria se o Banco Central pegasse 150 bilhões de reais, tá, e intervisse no mercado de câmbio? Numa intervenção pontual, um reposicionamento. Por exemplo, comprando o título público que está em mercado, reduzindo bastante, sei lá, dá para reduzir para 60% a dívida pública. Tá? O que aconteceria? Tá? Bom, nós teríamos que ver como é que isso iria impactar, né, a nossa taxa de juros no overnight. Né? Provavelmente isso ia jogar bastante água aí na nossa taxa de overnight. Mas por que eu estou dando esse exemplo absurdo? Estou apelando ao absurdo. Para tentar demonstrar que, com o poder de fogo que nós teríamos no Banco Central, nós não precisaríamos estar passando por esse estresse no câmbio. Nós poderíamos botar a taxa de câmbio onde nós quiséssemos. O Banco Central ele não precisa quebrar o mercado inteiro. Como eu falei, é quase que literalmente meia dúzia que produzem esse estresse no nosso mercado de câmbio. Se o nosso Banco Central entrar rachando e quebrar um desses caras, um desses fundos, desses grupos,
é suficiente para cessar todo o ataque especulativo. É só isso. O Banco Central tem que entrar e mostrar quem é que manda. Ninguém pode com o nosso Banco Central. Entra ali e vende. Vende ali, sei lá, 15 bilhões em 3 dias para ver o que acontece. Se não quebra um ou dois deles. Se quebra um ou dois deles, acaba essa farra, gente. Acaba na mesma hora e não faz cócegas nas nossas reservas. Por um lado pode ser até bom, o custo de carregamento dessas reservas é bem alto. Se reduz com isso também. Então assim, o que a gente viu? Está proposto um ataque perigoso, sobretudo ao salário mínimo ao BPC, mas também ao Fundeb e ao abono. E mais, não se resolve o problema da incompatibilidade dos mínimos constitucionais de saúde e educação com o novo arcabouço fiscal. Se empurra com a barriga isso para frente. Ainda há algum espaço, temos algum tempo ainda. Primeiro porque os mínimos estão acima, e uma das gambiarras propostas pelo Haddad também nesse pacotaço é direcionar 50% das emendas parlamentares para a saúde. Para criar uma espécie de efeito compensatório. Tá? Mas de concreto, o que a gente tem? E por isso que o mercado entrou em pânico, mas anotem, amanhã o dólar vai cair. A coisa vai começar a voltar para o lugar. Mesmo sem intervenção do Banco Central. Porque agora que o mercado vai começar a entender que não há motivo para pânico. Porque não tem renúncia fiscal nenhuma garantida. É muito difícil, gente, dessas coisas serem aprovadas, tá? Tudo isso depende da aprovação do Congresso. Vai ser discutido ano que vem. Para ser aplicado em 2026. Então trata-se de um grande na volta a gente compra. De concreto e que vai ser discutido agora são os cortes. Os cortes serão discutidos. O Lírio Pacheco tem compromisso com isso. Tá? E por mais que o pessoal acredite que o Haddad esteja sendo lançado candidato com essa postura, com esse anúncio, com esse pronunciamento em rede nacional, eu até acho que tá? Foi tentado criar um clima para desviar o foco do real acontecimento, que é o PT está propondo reduzir o crescimento do salário mínimo, está propondo reduzir o abono salarial, está propondo tirar dinheiro do Fundeb, está propondo tirar muita gente do BPC. É mentira essa ideia de que se trata apenas de combater fraudes no BPC. O que o pessoal está dizendo é o seguinte, olha, de 2022 para cá houve uma explosão, tá, de pedidos de acesso ao benefício de prestação continuada. E que isso seria fruto de fraude e de judicialização. Galera, vamos compreender uma coisa. A gente tem dois movimentos aí. Um movimento é estrutural. A tendência é de que cada vez mais pessoas busquem acesso ao BPC, porque não vão ter mais acesso a uma aposentadoria do INSS. Isso é produto, tá, dentre outras coisas, da reforma trabalhista. Quanto mais a lógica neoliberal de precarização do trabalho cresce, mais cresce o volume de gente precisando acesso ao BPC. Esse é um ponto. Segundo ponto, durante o governo Bolsonaro, a fila do BPC ficou parada, só sendo reaberta para exercer uma função eleitoral no final do governo Bolsonaro. Então há toda uma demanda reprimida, que já era uma demanda crescente. Então tem esse ponto. Porque quando você vai olhar o que o governo pretende fazer com o BPC, tem coisas muito graves, gente. Por exemplo, eles agora querem incluir no cálculo, porque o cálculo de renda familiar, para ter acesso ao BPC, dá em torno de R$350 por pessoa. Nesse cálculo, até então, não estão incluídos Bolsa Família e demais benefícios das pessoas que estão inclusas no cadastro único. Pela medida proposta pelo ministro Fernando Haddad, esses benefícios entrarão no cálculo do BPC, mas não vai poder ter duas pessoas na mesma casa recebendo o BPC. Então não tem nada a ver com fraude não, gente. É dificultar o acesso ao BPC para quem mais precisa. É um ataque violento a quem é mais pobre.
Vamos parar de tapar o sol com a peneira. É isso, tá, gente? Então, o que o governo quer fazer no BPC é dificultar o acesso. O que o governo quer fazer no salário mínimo é reduzir o volume do crescimento do salário mínimo. É isso. A proposta de isentar até 5 mil e de cobrar mais de quem ganha 50 mil é muito boa? É muito boa. É muito boa. É factível? É factível. Mas isso não está sendo enviado agora. Isso é na volta a gente compra. Saca? E assim, eu fico muito triste porque é uma tentativa explícita de fazer o povo de otário. A coisa como está sendo divulgada é fazer o povo de otário. E vocês vão me desculpar, eu não vou compactuar com isso. Eu estou desde que saiu o anúncio pensando, avaliando, estudando, lendo, assistindo, entrevista do Haddad para cá, para lá, eu ando sonhando com o Haddad, para tentar não ser leviano. Porque eu entendo toda a dificuldade do arranjo político conjuntural que a gente tem. Mas há um esgotamento. Há um esgotamento da política conciliatória nesses moldes que a gente viu até agora. Porque agora não se admite nada. Porque o plano externo não é de crescimento do capitalismo, como foi, sobretudo no segundo governo Lula. Agora não se permite nada. E dentro desse nada é que se incluiu esse pacote de arroxo. Se vocês entenderam, não é para controlar a dívida pública, não é para controlar a inflação, não é para segurar o dólar. Tem um motivo apenas: aumentar o desemprego, que já é altíssimo. Não se iludam com 6% de desemprego oficial, que é bom, porque significa que a gente melhorou. Mas nós temos, sei lá, 40 milhões de brasileiros que não estão trabalhando, não conseguem renda suficiente, porque é uma mudança estrutural no nosso mercado de trabalho, promovida pelo choque neoliberal, que vem acontecendo, sei lá, desde 2015 no Brasil. Que nunca foi interrompido, vai desde os anos 90. Mas que de 2015 para cá se agravou. Tá? Então eu não vejo nada a comemorar. Eu acho que tem muita luta aí pela frente. Porque aquilo que nos interessa do pacote do Haddad ficou para na volta a gente compra.